Acabou de entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente, e onde hoje falamos de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil e conhecido como o rei do networking, palestrante sobre networking feminino, e o autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Um podcast é uma forma de networking, de conectar pessoas. E hoje no BBN Brasil Business Network nós vamos falar novamente com Tiago Salgado. Tiago Salgado é um empreendedor que segue transformando o conceito de liderança e gestão de empresas. Ele é fundador do Família S.A., um executivo com mais de 20 anos de experiência e vivência prática em gestão, estratégia e governança, especialista em empresas familiares. Eu e Tiago somos membros da Anshan Brasil, aqui na Regional Campinas, que é a Câmara Americana de Comércio, e recentemente Tiago liderou um grupo de empresários em uma missão internacional de inovação ao Israel. Para os nossos ouvintes, Israel é uma referência mundial em inovação. Isso é constatado pelo relatório de competitividade de 2019 do Fórum Econômico Mundial, que coloca o país na liderança do ranking mundial de competitividade e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Com isso, Tiago, seja bem-vindo, obrigado por participar. Está todo mundo ansioso para você contar sobre a missão, os participantes, objetivos, resultados. Vamos lá? Muito legal. Tom, muito obrigado. É um prazer enorme bater esse papo com você e com todos os ouvintes hoje. E como é que foi lá? Como é que saiu essa ideia da missão? E o grupo que foi? Bom, vamos lá. Então, assim, é a segunda missão que eu tenho a honra e a oportunidade de acompanhar com a Anshan, né? A primeira foi para o Vale do Silício, que foi sensacional, foi foi transformador, né? Provocou muito todos os participantes. E dessa vez a missão foi para Israel, né? E como você bem colocou, é uma nação inovadora, é um dos países que mais tem patentes de inovação. Todos os headquarters de grandes multinacionais do mundo têm a sua base em Israel. Então, a missão foi organizada pela Anshan para que a gente pudesse conhecer todo o ecossistema e o modelo de inovação de Israel e aprender um pouco com tudo isso para poder trazer para o nosso contexto aqui formas, né, da gente começar a repensar as coisas, né? E foi iluminante, eu acho. Você já esteve em Israel antes ou não? Não, foi a primeira vez que eu estive em Israel e eu acho que, eu fui com uma expectativa muito grande de tecnologia, de conhecer, enfim, porque é um país realmente altamente tecnológico, mas o que mais me surpreendeu foi o mindset, foram as pessoas, né? Então eu acho que a gente, para poder abordar um pouco isso, eu peço licença para trazer um pouco do contexto de Israel, que para mim foi muito importante conhecer. Porque na realidade, quando a gente fala da tecnologia, né? A gente pensa em coisas, né? Em sistemas, mas na realidade que foi estabelecido em 1948. Né? Pode repetir. Né? Renovando ainda pessoas, exato. Eu defendo e sempre ressalto esse ponto, né? É através das pessoas que as coisas acontecem e na tecnologia, na inovação, não é diferente, né? Então, é um estado recente, é um país do tamanho do nosso estado de Sergipe. É um país que tem 8 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Então é um país pequeno. E como é que esse país consegue estar no topo da inovação mundial, né? Então é isso que a gente foi olhar, né? E aí, quando a gente começa a parar para olhar onde é que está Israel e um pouquinho da história desse país, da cultura, como é que forma, como é que as pessoas, o que vem de background das pessoas que estão lá, a gente começa a entender por que esse país é inovador. Né? Então, de cara, assim, é um país pequeno,
é uma população menor do que o estado do que a cidade de São Paulo, para a gente poder comparar, né? Uhum. É um país cercado de vizinhos, vamos dizer assim, no mínimo não amigáveis, né? Sim. E o Estado de Israel vive em constante estado de atenção, de vigília, as fronteiras são todas fechadas, né? É um país isolado, então nós temos do lado, um dos lados, né, o mar Mediterrâneo, e depois a gente tem ali cercado o Egito, Líbano, Síria, Jordânia, e são países que têm difíceis relações com o Estado de Israel por várias questões, né? Sim. Então é um país que ele não consegue fazer negócio com os vizinhos, ele tem que estar a todo momento em estado de atenção, se defendendo e atento a tudo, né? Eu vou voltar nesse tema porque por causa desse mindset, por causa dessas condições, é um país que desde o primeiro dia que as pessoas nascem globais. Sim. Todos os negócios que começam, todo empreendedor em Israel começa um negócio pensando globalmente, porque não faz sentido lançar alguma coisa só em Israel, o mercado é muito pequeno, não consegue fazer negócio com os vizinhos, né? Então eles têm que pensar sempre numa empresa que tem um DNA global, né? Um outro ponto sobre Israel, acho que vale muito colocar, e fica para reflexão toda nossa aqui no Brasil, né? É que é um país que não tem recursos naturais, o solo é praticamente um deserto, não tem petróleo, não tem água, né? E como é que esses caras conseguem, então, fazer tudo que eles fazem nessa escassez? Então, o que eu queria trazer, assim, o povo de Israel, a cultura israelense é moldada num constante estado de atenção e também num profundo contexto de escassez. Eles, ou você desenvolve e soluciona problemas, ou você não sobrevive. Eles chamam de survival mode, eles vivem no survival mode, né? E essa escassez, essa necessidade de sobrevivência gera uma necessidade de inovação e de solução de problemas. Então, acho que esse é um ponto muito legal da gente abordar aqui. Eu queria pegar esse ponto que você falou, que exatamente, quando a gente fala é isso que você traduziu, a gente fala em sustentabilidade, é isso, você falou que eles nascem com esse conceito, é um survival mode, sem Exato. Tudo isso que você falou que tem, né, não tem recurso, é tudo deserto, enfim, mas nascem globais. Então, talvez a ausência de recursos é uma oportunidade. Aqui, para o outro lado da moeda, no Brasil, que temos recursos com uma abundância impressionante, mas aqui é raro achar alguém que nasce com um olhar global. Exato, olha, é muito legal. Essa, vamos dizer assim, esse contraponto, essa reflexão, tentando fazer uma comparação do que eles vivem lá e de como é que eles pensam versus o que a gente vive aqui, a gente vê que a cultura influencia completamente na atitude das pessoas, porque a gente vive aqui até a forma. Pensa um pouquinho como e você é um cara que também é um cara global, que conhece muita gente em vários lugares do mundo. Você veja como nós, brasileiros, tratamos o recurso água, né? Enfim, porque a gente está acostumado a ter. E quando a gente tem abundância, a gente naturalmente fica mais numa zona de conforto, né? Sim. Agora, quando você não tem o recurso, se você não fizer alguma coisa muito grave vai acontecer, você é obrigado a colocar todas as energias, recursos e tudo mais para poder achar uma solução. E é isso que eles fazem a todo momento lá em Israel. Né? Na realidade, isso é o cerne da própria missão da Anshan, é de levar o empresário brasileiro para ver, né? Para ir lá e ver. Exato. Até um modelo comparativo. Exato, é muito legal, olha, essa experiência, e eu recomendo para todos que possam ter essa oportunidade, esse fato de você sair do seu ambiente e poder conversar e vivenciar, acho que é a palavra, um outro ecossistema, uma outra cultura, conhecer o que está por trás disso, isso muda a nossa lente e a forma que a gente enxerga as coisas, né? A gente volta diferente, né? E falando o resto do grupo missão, que foi? Você acha que eles captaram da mesma forma? Porque eu sei que você é um entusiasta de tudo isso, né? Você é uma pessoa que você nem dorme à noite, você já acorda turbinado, né? E olhando, você se alimenta desse mundo. E o resto do grupo? Olha, assim, o
grupo foi um grupo muito forte. Eu acho que esse foi um dos pontos altos de uma missão como essa, né? Então, além do programa que a gente fez na Tel Aviv University, além das visitas que nós fizemos para conversar com os executivos em várias empresas de Israel, além dos pitches de startups que a gente teve lá, uma das coisas mais importantes de um evento como esse é você poder ficar 10 dias a todo momento conversando e trocando com um grupo fortíssimo. Então, dentro da nossa delegação, estava a presidente da Anshan Brasil, que sou muito fã. A Débora é uma executiva que tem uma visão, uma cabeça que é muito gostoso conversar e trocar informações com ela, né? Tinha grandes executivos de multinacionais, de diversos segmentos, indústria farmacêutica, petróleo, varejo, investimentos, algumas das Big Four estavam na delegação também. Enfim, era um grupo com diversidade, diversidade de experiências, de segmentos, mas com um objetivo muito forte em comum, que era de trocar, de conversar e de absorver o máximo de conhecimento e experiência dentro de uma missão. Então, foi muito importante, e você defende muito isso, essa troca, esse network, essa discussão que não parou por aí, né? Hoje a gente continua com um grupo, né? A gente continua com um grupo trocando informações e discutindo coisas que estão acontecendo aqui a partir de uma liga, né? De uma união que a gente teve muito forte dentro desse trabalho, né? Que foi muito legal. Não, que você falou, o que eu digo, para ter uma visão compartilhada, você tem que compartilhar a visão. E todo mundo participar. E aí justamente isso. Aí o tempo que você falou 10 dias é para a coisa catalisar, né? Exato. Olha, se você me permite, Tom, eu acho que até para contextualizar, eu anotei aqui para poder compartilhar com vocês alguns tópicos que foram abordados dentro do programa de inovação que a gente fez na Tel Aviv University. Por favor. Então, assim, de uma forma muito simples, assim, nós fomos lá e tivemos um módulo inteiro sobre o ecossistema de Israel. Falamos sobre inovação estratégica e modelos de empreendedorismo, como cultivar inovação em uma empresa tradicional, porque eles fazem muito isso lá. Falamos sobre inovação através da cooperação. Tivemos um painel fantástico onde estavam a academia, órgãos do governo, investidores, empresários e alunos, né? Então foi um painel muito legal. Criatividade como ferramenta para resolver problemas, né? E o futuro da tecnologia e da sociedade. Então foram alguns temas que, dentre outros, né, que permearam os nossos dias lá. E um ponto, talvez chave, que me chamou muita atenção, que eu quero dividir com vocês, e que me fez repensar muita coisa, tá? E aí eu jogo para a gente colocar nessa sopa de ingredientes nossas aí. O papel do exército, da Israeli Army, que eles falam, dentro desse modelo de inovação. Porque eles são um país que vive constantemente em estado de atenção e de ameaça. Eles dão um foco muito grande na questão de defesa, na questão das forças militares e tudo mais. Então, lá em Israel, é obrigatório você cumprir. 100% das pessoas têm que cumprir serviço militar. Né? Homem 3 anos, mulher 2 anos. E o que me chamou a atenção é que é muito diferente do modelo que, pelo menos, eu conheço aqui no Brasil. Né? O trabalho das Forças Armadas é muito mais de desenvolver e fortalecer as pessoas, para que as pessoas possam fortalecer o país. Então, começa com o trabalho já nas escolas, antes da idade de chegar no Exército. Eles começam a fazer um assessment para saber quem são as pessoas que têm para ir para cada departamento. Tecnologia da informação, estratégia, campo, liderança. Então, eles começam a desenvolver as pessoas e o trabalho e o tempo na área militar é quase que um MBA prático com os melhores professores e instrutores, né? Grande parte da inovação que vai para o mundo civil, dentro do ecossistema de Israel, surge no mundo militar. Então, quase todas as empresas, as startups que a gente conhece, como o Waze, e dentre outras que estão israelenses, elas surgem dentro do modelo militar. Algumas empresas que a gente visitou, por exemplo, que eu não conhecia, confesso aqui, por exemplo, uma empresa chamada Rafael, é uma empresa que é a maior empresa do mundo em tecnologia militar, né? Então eles
eles conseguem, hoje é uma autoridade no desenvolvimento de armas e tecnologia militar. Então, tudo que você possa imaginar de sensor, de câmeras, inteligência artificial para poder detectar, tecnologia antimíssil de Israel. Enquanto a gente estava lá, inclusive, nós tivemos um susto, né? Eles não, a gente que assustou, né? Porque tivemos... o terremoto assusta, mas para quem vive num lugar de terremoto não assusta, né? Exato, e foi engraçado porque soou o alarme e a gente muito nervoso e o pessoal, foi só alguns mísseis que a gente derrubou, né? E eu falei, nossa, mas está longe? Ele falou, não, está longe, 60 quilômetros. Eu falei, meu Deus, né? Então, para você ver como que o contexto é diferente. Mas o ponto aqui, então, é que empresas como Rafael de segurança, a Mobileye, que é a maior empresa de tecnologia para automação, carros autônomos, né, de sensores, né? Também surge em Israel. Enfim, dentre várias outras que a gente acabou visitando, né? E muito disso surgindo de tecnologia que vem do mundo militar. Então, eu quero pegar esse ponto que eu concordo. Eu sou americano, a realidade nos Estados Unidos também é essa. Nós temos um exército, toda essa parte de defesa, absolutamente existe centenas desde que começou os Estados Unidos, né? Começou se defendendo, começou assim. Na minha época da faculdade, participei do que nós chamamos ROTC, né? Que é Reserve Officer Training Corps. Mas a essência disso, formação, vamos chamar formação militar, é que você aprende disciplina, você aprende organização, você aprende logística, você aprende o uso adequado de recursos onde não tem. Quando a gente traz esses conceitos para dentro de uma empresa no Brasil, e você que fala isso dentro da família SA, é isso que você tenta ensinar ao empresário. Mas o empresário de Israel nos Estados Unidos, isso já faz parte da educação, seja militar ou não. É um processo de você atuar. Exato. E olha, para poder adicionar mais um ponto na importância dessa questão, do impacto desse modelo, como é que essa Força Armada acaba impactando, é um senso de propósito comum. Acho que esse ponto é legal, porque a gente tem que trazer para as empresas. Porque mesmo tendo uma diversidade muito grande, terem discussões em relação à religião, quando as pessoas vão para esse tipo de treinamento, todos eles têm um único propósito, que é como nação de se proteger, de sobreviver e de... você está falando hoje para nós de Piracicaba, que Piracicaba é um centro de... um grande líder hoje nas empresas, mas o ponto que eu queria fazer, Tiago, faz com que as pessoas se engajem. É isso. Talvez um outro ponto importante para a gente colocar é o modo de ser, né? Por causa da cultura e de tudo que a gente conversou, o povo israelense, eles têm um jeito de ser muito específico. Então eles vão muito direto ao ponto, né? Eles, diferente do brasileiro, que tem todo dá voltas, né? E eles são direto ao ponto. Né? E você sabe, você conhece bem isso, né? Eu sou assim? É assim? E tem um motivo por isso, né? Eles falam que, de repente, no campo de batalha, na hora de se defender, se você não falar exatamente, rapidamente, em segundos o que você precisa, e começar, por favor, eu gostaria, com licença, eles vão direto ao ponto e falam o que precisam fazer, né? E a opinião deles, desde pequeno, a sua opinião vale muito. Então, eles são sempre incentivados, acho que isso é muito legal, eles são sempre incentivados a questionar a autoridade. Não a autoridade, mas questionar, assim, por que isso? Por que não outra opinião? Por que a gente não tem outra alternativa? Inclusive no Exército, e essa é uma diferença entre as forças israelenses e outras forças do mundo inteiro, a patente menor pode questionar a patente maior em prol de gerar uma alternativa melhor. E isso vale para as empresas hoje, porque nós precisamos dar voz às pessoas, né? Então eu acho que é muito importante esse ponto que eles têm de questionar. Eles valorizam a educação e eles enxergam os fracassos como aprendizados, né? Eu acho que esses são lemas importantes da cultura israelense. E, bom, o ponto é esse, eles permitem que
vamos chamar de contestação, mas a informação que vem do base, ela sobe, ela é consumido, dirigido e aplicado, né? Então, Exato. a praça que está lá na frente da batalha, ele reporta para dentro do... E existe, né, o processo do comando, as decisões têm que ser rápidas, né? Não pode sentar e fazer uma reunião e comitê para tudo, né? Então, tem horas que é assim. Olha, eu preparei aqui algumas provocações para os nossos ouvintes, né? E para a gente poder pensar depois, cada um dentro das suas próprias reflexões, né? Legal. Então, eu queria compartilhar com vocês. Por exemplo, na sua empresa, né? Temos todos o senso de pertencimento? A gente sente parte que a gente batalha junto por alguma coisa? Essa é uma pergunta que fica para mim, que eu tenho sempre incentivado os empreendedores e líderes aqui no Brasil, né? Uma segunda pergunta é: você olha nos olhos da sua equipe e fala diretamente o que pensa e sente e deixa com que a equipe faça a mesma coisa com você? Então é uma outra pergunta que eu voltei de lá pensando muito, né? Uma terceira pergunta, Tom: o que nós podemos fazer para a gente para não ficar acomodado na abundância e sair da nossa zona de conforto, né? Uma outra pergunta legal: por que nós temos que esperar chegar na escassez para poder ter um mindset de escassez, né? Então, acho que essa é uma grande dica para todos nós aqui, né? Sim. Uma outra é: será que não seria legal a gente ligar o nosso survival mode, mesmo não estando no survival mode, né? Será que não seria legal isso dentro da empresa? A gente está bem, mas será que o mundo muda cada vez mais rápido? Você mesmo falou aqui de Piracicaba como um polo de inovação. As coisas se transformam todos os dias. Então nós temos que ligar nosso survival mode, né? Outra pergunta é: qual que é a identidade cultural da nossa empresa? A gente desenvolve as pessoas da nossa equipe ou a gente pune as pessoas quando elas erram, né? Enfim, como é que a gente, a opinião dos outros vale? Como é que a gente lida com os nossos erros, né? Então essas foram perguntas importantes que eu trouxe na minha bagagem, né? Legal. E que eu fico muito feliz de ter a oportunidade nesse seu canal aqui de poder compartilhar, porque eu acho que temas como esses vão ser pauta de empresa de sucesso. Agora, aí vem a minha pergunta, para nós fecharmos exatamente isso que eu ia fazer. Os próximos passos, você falou, tudo que você falou, as perguntas que você deixou para nossos ouvintes pensar e refletir, dentro da Anshan, né, ao nível Brasil, quais são os próximos passos? Como é que vai digerir tudo isso? 10 dias, muitas pessoas, tudo isso que você falou. Como é que nós vamos disseminar isso para nosso público de Anshan e para nossos amigos e pessoas aqui no Brasil? Tem um processo já pensado? Legal, ó. Então, assim, uma das ações que está planejada é a gente estar organizando um roadshow, né, das principais unidades da Anshan no Brasil, para a gente poder levar esses temas, inclusive convidar outros participantes que estiveram conosco dentro dessa missão, e para a gente fazer uma conversa. Eu acho que é legal essa troca, né? A gente traz algumas provocações, traz uma visão e discute com as pessoas como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, né? Então, isso está sendo programado. Eu acho que esse primeiro papo será em Campinas. Faço questão depois de dividir com você, para você compartilhar com todo o público aí. Campinas é o benchmark, é o modelo do Brasil, né? Eu falo que o Campinas foi eleito agora o Smart City. Isso não foi por acaso, né? E dentro da Anshan, nosso regional, nossa unidade de Campinas sempre foi modelo de implantação de novidades de inovação, e faz sentido começar aqui. A Anshan, como um todo, a gente que acompanha faz tempo a Câmara Americana, vem se transformando e cada vez mais entendendo que precisamos trazer esse tipo de discussão para os associados, né? E também já vou dar um spoiler aqui para vocês, já na sequência, talvez agora em maio, a gente faça uma nova missão, dessa vez será na China. Né? E a ideia é a gente olhar agora o ecossistema, o modelo, o mindset, que é completamente diferente, né? No modelo chinês, que tem muita tecnologia acontecendo, tem muita coisa por trás disso, no varejo, no mundo online, enfim.
Então, ainda esse ano a gente já vai lançar esse novo convite, né? Legal. E de novo, a gente vamos colocando todos esses ingredientes dentro da nossa sopa para poder extrair o que é de melhor e a gente aplicar aqui no nosso país, né? Muito legal. Eu fico muito contente. Eu sei que e por isso queria realmente conversar com você e deixar você esse tempo para nossos ouvintes, porque é algo que tem que ser compartilhado, tem que ser falado, tem que agitar, tem que cutucar, no bom sentido. Então, sem dúvida. Thiago, fico muito satisfeito pela sua participação, pela sua animação, né, mais do que qualquer outra coisa. E sua aplicação, porque você é uma pessoa que não só vai lá e aprende, você volta, implanta e faz. Eu agradeço muito, queria deixar uma dica aqui para todo mundo que foi muito legal para mim pessoalmente, então quero compartilhar. Antes de viajar, antes de ir para a missão, nós tivemos um pre-work, que era ler o livro Startup Nation, Nação Empreendedora, né? O que podemos aprender com Israel. E é um livro fantástico para quem se interessar mais sobre o assunto, quiser maiores detalhes sobre a cultura, a origem, a história, né? É um país muito rico de história. Nós tivemos a chance de visitar Jerusalém. Teve uma parte cultural, não vamos conversar hoje aqui, mas que mexeu muito comigo, né? A gente teve a chance de ir conhecer alguns lugares da história do mundo, né? E no livro aborda um pouco de tudo isso, né? Então fica a dica aí para quem se interessar a se aprofundar mais no tema. Sim. Também o que eu queria fechar, eu conheci Israel já há muitos anos atrás, mas você falou um ponto que me intrigou lá e até hoje. Uma coisa que você tem na sua fronteira alguém que talvez não goste de você. Mas visitando Jerusalém, visitando Tel Aviv, o que me impressiona é que todas as pessoas, todas as culturas, todas as etnias, né, todas as variações das religiões imagináveis estão lá, que lá eles chamam uma rua, mas para nós seria um beco, é isso? Frente a frente, comprando, vendendo, falando, conversando, quebrando pão, comendo, etc. Então, a convivência de empresas começa com as pessoas e são as pessoas na porta da loja falando com quem entra. E esta é a realidade. Isso, você tem que ir lá ver. Você pode olhar, tá todo mundo brigando. Tem que ver e sentir, exato. Pode estar brigando é preço, mas isso é normal, não é isso? Então, Thiago, muito obrigado. Estamos chegando no fim do nosso tempo. Parabéns pela participação, parabéns por que você ainda vai fazer e levar isso para o nosso turma aqui no Brasil, ok? Legal. Tom, foi um prazer enorme. Obrigado mais uma vez pela participação. Conte comigo sempre. Parabéns pelo trabalho que você realiza de poder dividir tudo isso com tanta gente. Obrigado. Um abraço, tá? E também eu gostaria de convidar nossos ouvintes para visitar o site bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast agora com o Thiago Salgado, links para o perfil dele no LinkedIn e também o site www.familiasa.net. Aí que você vai achar muito mais informações sobre ele do que ele faz. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, entre outros, onde você vai poder seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. Quero agradecer vocês, ouvintes e seguidores do podcast, nossa audiência, que é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento da Focus ME Market Intelligence e Focus ME, especialista em pesquisa do mercado no setor agrícola no Brasil. E mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.